Olá, pessoal. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre como fazer o uso da plataforma Ryan, tá bom? Ela é super útil para a gente poder fazer a seleção dos artigos numa revisão sistemática, né? Pelas etapas de seleção de títulos, resumos, né? E depois os textos na íntegra, tá bom? Então, primeiro vocês devem acessar essa plataforma, tá? Pelo Google mesmo, fazer um cadastro, um login. E essa é a página inicial que vocês vão ter acesso, tá bom? Aqui vocês vão poder criar, né, uma nova revisão, no caso, né? Então vocês vão vir aqui em criar uma nova revisão, vão poder colocar da, o título da sua revisão aqui, né? Você pode classificar ela de acordo, né, sendo sistemática, né? Colocar aqui a área, né, da pesquisa, enfim, é possível colocar uma breve descrição também. E aí você consegue criar uma, uma pasta, né, para você fazer a sua revisão. Já é possível subir arquivos, né, mas que vocês podem pular nesse primeiro momento. E também, né, é possível você convidar aqui as pessoas que vão participar da revisão com você, né, na seleção de títulos, que é um dos critérios Prisma, né, ter 2 revisores pelo menos, né, e daí você coloca o e-mail aqui de quem você vai convidar, tá bom? Muito bem. Daí você vai ter criado, né, a sua revisão e ela vai ficar na sua biblioteca, tá? Que você pode acessar a qualquer momento. E o que a gente deve fazer, né, para a gente poder iniciar de fato, né, a execução da revisão? Você vai escolher, né, a revisão que você está fazendo. Aqui, por exemplo, deixei um teste já preparado, tá bom? E como que funciona isso daqui? Você primeiro tem que vir aqui em revisão dos dados, né? Aqui é onde a gente vai adicionar referências. E como que a gente vai buscar essas referências, né? Que são os títulos, né? São os artigos, os estudos que a gente quer. Muito bem. Uma das formas, né? Por exemplo, estou entrando aqui agora na plataforma da Cielo, tá? É você colocar aqui os escritores que você quer buscar, né? Que fazem parte de uma das suas estratégias de busca. Então, eu já deixei aqui pronto, né? Mas como que seria isso, né? Para chegar nessa estratégia, a gente coloca aqui o primeiro descritor que a gente quer, no caso, saúde mental, né? E a gente pode selecionar aqui o operador booleano que a gente quer utilizar, por exemplo, o AND, né? E a gente escreve aqui o segundo operador booleano. Isso a gente clicando em buscar, ele formata automaticamente e aparece aqui, por exemplo, 521 resultados, né? Todos aqui disponíveis para você visualizar. Daí, como que a gente vai exportar esses resultados para a plataforma Ryan? Vocês vão vir aqui neste item exportar, né? Quando clica aqui, aparece essa janela para você escolher o formato de exportação. Você pode escolher o RIS, pode escolher o CSV, tá? Tanto faz. No caso aqui eu vou colocar, por exemplo, o CSV, tá? E você escolhe aqui todos os registros, né? Existe um máximo de 2.000, mas não é, se a gente constrói bem a estratégia, a gente não vai achar tantos estudos dessa forma, né? Bom, aí você clica em exportar, né? E isso vai abrir uma janela para você baixar o arquivo do seu computador, tá? E ele vai ficar registrado em algum lugar. Aí aqui, nesta outra guia aqui, eu deixei, por exemplo, a associação dos descritores agora em inglês, né? Que na Cielo a gente pode usar tanto em português quanto em inglês. Aí fazendo a associação em inglês, a gente teve aí 572 resultados. Muito bem. Aí a gente vai para o PubMed, né? O PubMed, que é uma plataforma em língua inglesa, né? Para a gente fazer uma busca. E, por exemplo, né? A gente, na hora de fazer uma busca, a gente tem que usar sempre o formato de busca avançada no PubMed, né? E como que a gente consegue fazer uma busca aqui? Nesta primeira parte, nessas caixinhas, tem aqui para você selecionar aonde você quer que os descritores sejam buscados, né? Em geral, a gente deixa todos os campos, né, selecionados, e a gente vai
colocar o nosso primeiro termo aqui, sempre usando inglês, né? E depois que você escreve o termo, antes de você adicionar, você clica nesse show, nesse mostrar o index, né, o índice, e aqui você consegue ver uma padronização que eles colocam e que esse descritor é associado, por exemplo, a mais de 500 mil resultados, né? Aí você clica, aí ele automatiza a descrição, né? E você coloca em adicionar e ele vem para essa caixinha aqui. Aí eu quero adicionar o próximo termo, né? Que é medicina em inglês, coloco para mostrar o índice, seleciono e eu escolho o operador booleano que eu quero utilizar, o e, o ou etc, né? Então, você coloca aqui, por exemplo, o end, e ele já vai automático somando novamente, né? E se a gente fizer essa busca, né? Vocês vão observar aqui que aparece, ó, 170 mil, mais de 170 mil resultados. Isso é demais, né? Eu não quero ter que avaliar tantos resultados, porque a nossa estratégia aqui foi muito genérica, ela não foi muito precisa. Então a gente volta na busca avançada. Voltando na busca avançada, né, fica aqui a estratégia que a gente acabou de utilizar, que você pode, por exemplo, copiar e colar ela aqui no campo novamente, né? E eu vou colocar mais um termo para tentar filtrar mais. Então, eu quero botar que eu quero estudantes na graduação, né? Então, eu vou mostrar o índice, achar aqui o termo e colocar o AND novamente. Aí eu vou buscar novamente. Agora sim, nós achamos aqui, por exemplo, um pouco mais de 1.000 resultados. Ainda é muito, né? Ainda dá para filtrar mais ainda, ser ainda mais preciso, de acordo com o nosso objetivo de pesquisa, né? Mas só a título de exemplo. A partir daqui, como que a gente faz para baixar, né, todos esses títulos, né? A gente coloca aqui em salvar, né? E nesse salvar, você tem a opção de todos da página, mas a gente vai selecionar todos os resultados, né? E o formato que a gente quer, por exemplo, aqui novamente, o CSV, que é um formato em planilha Excel. E você clica, né, em criar o arquivo e isso vai ser baixado aí no seu computador também, tá certo? Lembrando que sempre é possível, né, fazer um recorte temporal aqui, né, em todas as plataformas que a gente utilizar, o que pode ser interessante dependendo do filtro que a gente quer fazer. Muito bem. Aí a gente vai, por exemplo, para a BVS, né? Eu vou mostrar algumas plataformas para vocês, mas todas vão seguindo a mesma lógica, tá bom? Então, por exemplo, na BVS, né, eu quero fazer uma busca. Então, como que a gente sempre procura, né? Sempre busca fazer uma busca em pesquisa avançada, tá bom? Que a gente chama. Porque se a gente for simplesmente fazer uma pesquisa, a gente vai fazer de uma forma muito genérica, tá certo? Muito bem. Aqui na BVS, por exemplo, tem aqui todos os campos, né? Para você colocar, a gente deixa aqui no título, resumo e assunto, né? E aqui você pode ir escrevendo os descritores que você quer diretamente ou utilizar aqui a ferramenta busca avançada, né? No busca avançada, ele faz aí, ó, novamente, uma forma muito parecida, né, com a que a gente já utilizou, né? Então, é só deixar aqui a minha colinha aqui em cima do buscador, né? Como que a gente coloca? Primeiro, eu coloco, por exemplo, saúde mental, aí eu escolho o operador booleano, escrevo, por exemplo, medicina, né? Aí eu quero colocar que eu quero só estudantes de graduação. E em vez de escrever graduação ou escrever graduando, né, como o graduar, né, ele é comum essas palavras, eu posso escrever graduar, por exemplo, e colocar um asterisco, né? Poderia pôr depois do D e assim vai, né? Enfim, também tem como você vê um índice, né, aqui, mas não é necessário, né? E eu quero, por exemplo, filtrar somente por estudos do Brasil, né? Então, ficou aqui os termos, né? Saúde mental, medicina, graduar, né? E Brasil. Aí eu venho aqui em pesquisar, ele vai formatar, achou aí, por exemplo, 179 resultados. Veja que quanto mais descritores a gente coloca,
melhor fica esse filtro, tá certo? Aí tem aqui o botãozinho, né, que permite que a gente exporte, né? A gente pode escolher exportar todas as referências, né? É sempre isso que a gente quer. E aqui o formato, né, em CSV, aí você clica em todas as referências e o arquivo vai ser gerado, tá certo? Muito bem. Por último, né, a gente está aqui agora na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações, né? É uma biblioteca brasileira, né? Essas teses e dissertações não necessariamente têm artigos publicados, então ela é uma plataforma interessante, por exemplo, para a gente buscar uma literatura cinzenta, que a gente chama, né? Então, eu vou lá em buscar no formato de busca avançada, né? E como que funciona? Novamente, temos aqui a, as caixinhas, né, para digitar os termos que a gente quer, né? Então, por exemplo, saúde mental e medicina, né? E eu vou lá em buscar. Aí aqui aparece, né, por exemplo, 2.800 resultados, é muito, né? A gente tem que fazer um filtro melhor. Mas como que vocês vão exportar isso, né? Vindo aqui, ó, exportar em formato CSV. Veja que é sempre a mesma sistemática, tá bom? Você salvando todos esses arquivos, a gente volta lá para a plataforma, né? E aqui na seção, né, de revisão dos dados, a gente clica aqui em adicionar referências do nosso aparelho, né? Aí vem aqui em selecionar os arquivos, né? Vai ser aberta uma janela em que você pode selecionar, né, o arquivo que você quer. Aí eu selecionei aqui, por exemplo, o arquivo Cielo, né? E vou continuar. Aí ele leva aí alguns segundos para processar, tá bom? Você clica em finalizar e vai aparecer aqui, né, todos os nossos arquivos, ó. Então, ao todo, temos 522 referências adicionadas, e isso veio do arquivo Cielo, né? Aí, a gente vai adicionar mais aqui, ó, por exemplo, vem, faz o mesmo processo, né? E agora eu vou trazer do PubMed, né? Tá aqui o arquivo PubMed, aí ele vai processar, finalizo. Muito bem. Agora vejo que ao todo, ó, eu tenho 839 referências, 522 da Cielo, 317 do PubMed, tá bom? Aí como que eu vou começar de fato a selecionar, né? Primeiro, a gente vai utilizar essa ferramenta aqui do detectar duplicatas, né? Que são os estudos, né? Aí clique em proceder, e são os estudos que estão potencialmente repetidos, né? Tanto dentro da própria plataforma, de uma mesma plataforma, quanto entre as plataformas, né? Aí veja que aqui que ele indica, ó, possíveis, né, duplicatas, não resolvidas, 122, né? Então a gente vai ter que começar a resolver essas duplicatas, ou seja, checar se elas são duplicatas ou não. Aqui, inclusive, aparece, ó, a probabilidade, a similaridade, né? Ó, 100%. Quer dizer que, com certeza, esses daqui provavelmente estão iguais a alguns outros estudos. Aqui está 99, né? Que aí começa a ter alguma diferença eventual, né? Ó, 99. Às vezes aparecem umas porcentagens menores também, que aí a gente tem que olhar ainda com mais atenção, tá bom? Mas como que a gente vai fazer a seleção das duplicatas? Vem aqui em resolver duplicatas e vai aparecer dessa forma para a gente, ó. Um artigo aqui do lado esquerdo, um artigo do lado direito, né? Ó, o título dos dois lados, os autores, né? Aí você vai rolando aqui a página, né? Ó, o DOI, veja que o DOI é idêntico, né? Os resumos, ó, idênticos, tá bom? Então, tudo muito idêntico. Então, o que que a gente vai fazer? Escolher um deles para ficar e o outro vai ser excluído, tá bom? Você pode escolher qualquer um dos dois, né? Então, aqui, por exemplo, eu vou escolher o artigo direito, aí foi selecionado e o outro foi excluído, né? Então, aqui veja, uma nova duplicata, né?
Veja que a similaridade indicada é 100%, tá? E posso só padronizar, ficar escolhendo direito. Só que tomem cuidado na hora de vocês resolverem, que às vezes vocês vão rolar a página e vocês vão ver que por exemplo, das versões tem um resumo e a outra não tem um resumo. Daí é mais interessante escolher a que tem um resumo, porque a próxima etapa da seleção de títulos é justamente a leitura de resumos, e isso pode facilitar muito para vocês, tá bom? Então, só cheque essas questões, né? Em geral, quando se indica, né, 100% similaridade, tanto faz a que você vai escolher. Quando for um pouquinho diferente, aí você filtra um pouquinho melhor, tá bom? Eventualmente, pode ser que você veja que a plataforma errou, e na verdade são artigos parecidos, mas não são iguais. Aí você vai clicar aqui em manter ambos os artigos, tá bom? Tem que fazer essa seleção. Na versão gratuita, isso tem que ser feito de forma manual, tá bom? E ele vai indicando aqui quantos faltam para resolver. Tudo bem. Fechei. Aí aqui aparece, né, nas duplicadas, quantas que eu deletei, quantas que eu indiquei que não estão duplicadas e quantas, né, foram resolvidas, né, ao todo. Tudo bem. Vindo aqui para cima, né, você vê que todas as referências ainda constam aqui. Mas a gente vem aqui agora para a próxima página, que é a seleção de fato, né? E aqui, ó, nós temos, por exemplo, 835 estudos para analisar. Vamos voltar lá só para vocês observarem uma coisa. Veja que aqui a gente tinha 839 referências ao todo. Só que a gente excluiu 4 duplicadas, né? Então, aqui, ó, já está com as duplicadas excluídas, né? Então, aqui só constam 835, que a gente retirou 4, tá bom? Então, aqui não é mais preciso considerar que existe duplicata, tá bom? Muito bem. Aí, você, num primeiro momento, né, e a pessoa que vai fazer a pesquisa com você, né, ambas vão estar usando essa mesma plataforma, né, por aquele meio, por meio de convite, né? E cuidado para sempre começar a fazer a pesquisa com esse modo aqui, ó, de blind on, né? Você pode desligar isso e quando a gente coloca o blind off, o que, que vai acontecer? Todo mundo pode ver o que o outro está colocando sobre o artigo, né? E num primeiro momento, isso não é interessante porque a gente quer fazer uma avaliação independente. Então, isso daqui tem que estar no modo on, tá bom? Muito bem. Aí você vai vir aqui e vai ler o título. Se você achar o título pertinente, né, que ele está afim ao escopo da pesquisa, aos critérios de inclusão, você inclui isso tudo, né? Aí até aparece aqui o seu nomezinho, né, e que você decidiu incluir. Esse daqui você ficou na dúvida, então você bota o ponto de interrogação. Esse você quer excluir, você coloca para excluir, tá? E assim por diante. Você pode a qualquer momento voltar em um estudo, né, mudar a sua opinião sobre ele, né, para qualquer lado, tá bom? E na seleção de títulos, né, quando você vai adicionando, depois isso vai ser possível de você fazer uma discriminação disso, né, para você novamente ir ler, né, os resumos, né, na próxima etapa. Muito bem. Aqui você volta aqui no revisão de dados, né? Veja que aqui não existe o filtro, tá? E nesse daqui a gente tem o filtro, tá bom? O que já foi duplicado. E nesta abazinha aqui, ó, você tem como ver todos os artigos, você tem como ver os que não tiveram decisão atribuída ainda, os que foram excluídos, os talvez, os que você ficou na dúvida e os que foram incluídos. Depois que selecionarmos todos os títulos, né, a gente vai trabalhar só com essa aba de incluídos. Por quê? Aqui a gente selecionou, foram incluídos por título. Mas agora vai ser a etapa, né, de ler o resumo, né? A próxima etapa é ler o resumo. Aí todos que foram incluídos pelo título vão ter os resumos lidos, né? E aí você vai poder mudar a sua opinião novamente ou não. Ou você mantém ele,
ou você pode ficar na dúvida, né? Ou você exclui o artigo após a leitura do resumo. Depois disso, todos que sobrarem dessa etapa, né, que ficarem aí entre os que foram incluídos, a gente vai fazer novamente uma seleção, né, e só os que ficaram na versão final de todas, né, incluídos, que vão ser poucos artigos provavelmente, né, algumas poucas dezenas no máximo, esses artigos vão ser lidos na íntegra. Daí a gente vai atrás do arquivo completo, né? Geralmente o DOI já fica à disposição aqui, ou algum link, né, que te leve para o artigo, e a gente vai ler o artigo na íntegra, tá bom? Bom, pessoal, por enquanto é isso, tá? E essas são as principais orientações para o início da triagem dos estudos para uma revisão.